aí, gente, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho do meu trabalho. No vídeo passado eu falei que eu atuo na área de reportagem aí há cerca de um ano. Eu entrei na reportagem em 1º de março de 2020 e no dia 13 de março nós tivemos o primeiro caso do novo coronavírus aqui em Manaus, aqui no Amazonas, né? Então, desde então nós fizemos muitas matérias relacionadas à pandemia. Conversamos com famílias que perderam seus entes, infelizmente, pela pandemia, e a gente acompanha aí já há um ano. Mas hoje eu separei 4 matérias minhas que eu fiz relacionadas à pandemia aqui na capital, que mexeram comigo muito e que em algum determinado tempo dessa entrevista foi difícil, a gente teve que parar um pouquinho, porque as histórias são sempre muito emocionantes. Então eu quero falar um pouquinho delas aqui para vocês. Vamos lá? Uma matéria que me marcou muito, eu fiz ela em novembro do ano passado, no dia dos finados, dia 2. Eu recebi da minha produção para fazer uma matéria sobre a movimentação nos cemitérios aqui da capital. Então, na época, as pessoas não estavam podendo fazer visita justamente por conta da questão da aglomeração aí, para evitar ainda mais a proliferação do vírus. Então, a movimentação nos portões dos cemitérios foram meio tímidas, sabe? Então, no fim de tarde, em um dos cemitérios que eu fui, eu parei naquele que fica no Tarumã para render o meu material, para encontrar uma história aí. E de longe eu vi uma senhora, ela chama Cassie. E aí ela estava sentada, ela e uma outra moça, assim, no portão do cemitério. E eu demorei um tempinho para me aproximar dela, eu fiquei ali percebendo a movimentação, quem que realmente iria dar uma abertura para falar comigo. E eu cheguei perto dela e eu perguntei assim, cheguei, dei boa tarde, perguntei quem que ela tinha ido visitar. E ela falou assim, o meu filho. E logo no início eu tomei um susto, né? Eu falei, seu filho? Eu falei, mas ele morreu de Covid? Aí ela falou, sim, ele morreu de Covid. Tava com alguns dias, eu acho, cerca de 15 dias, não me recordo exatamente o tempo. E aí eu comecei a conversar com ela, né? Perguntei o que tinha acontecido e ela aos poucos foi me contando a história. Ela veio de Benjamin Constant, no interior do estado, com um filho de 16 anos para fazer alguns exames. Aqui em Manaus, ela descobriu que ele estava com câncer. E aí ele, infelizmente, faleceu por conta da complicação da Covid. Naquele dia ela foi ali visitar o filho dela e ela não podia chegar perto. E foi uma matéria que me chamou muito a atenção, me tocou muito, porque ela estava ali na frente e ela ficava observando ele, ficava observando o túmulo dele de longe, assim, ali no Tarumã. A gente sabe que aquele cemitério é enorme, né? Então foi uma matéria que me marcou muito, muito, inclusive. No dia seguinte, ela foi capa do jornal, né? Eu fiz essa foto da Cassie aí, observando o filho, que infelizmente ela não pôde chegar nem perto, né? Ela disse que também no dia do enterro, naquela época, era permitido um número reduzido de pessoas para entrar no cemitério por conta de toda aquela questão da pandemia. Então foi uma matéria que mexeu muito comigo, tanto quando eu estava escrevendo para o portal, né? E também quando eu estava escrevendo a versão da matéria da TV. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Oh, descansarei, pois sei. Uma outra matéria que também me marcou muito foi uma matéria que a gente fez para a TV, para um programa especial em homenagem às vítimas de Covid. A minha matéria foi para falar sobre o pastor Paulo Farias, né, que morreu no ano passado, em maio. Ele tinha 71 anos, também morreu de Covid. Então, a nossa matéria, a gente foi até a casa do pastor Paulo Farias, a esposa dele e também a filha dele nos receberam muito bem e compartilharam com a gente ali toda a história do pastor Paulo Farias, né? Ele que era
pastor da Assembleia de Deus no Bairro Armando Mendes. Durante muitos anos ele foi pastor de lá, né? Então as pessoas tinham uma lembrança dele maravilhosa. Sem contar que o pastor Paulo Farias também exerceu aí um trabalho brilhante nas cadeias aqui da capital, né? Ele era capelão também, além de apresentador de um programa na rádio, né, que chamava Liberdade Atrás das Grades. Então, para a gente fechar essa matéria completa em homenagem ao pastor Paulo Farias, eu conversei com a filha do pastor, que também me ajudou muito. Eu lembro como se fosse hoje. A gente foi fazer essa matéria em uma sexta-feira, ela ia ao ar na segunda. E eu perguntei dela se naquele dia eles estavam tendo programação na igreja deles. Aí ela falou, sim, a gente tem. E aí nós fomos até a igreja do Armando Mendes, nós fizemos um material lá e ela me ajudou muito, muito mesmo em relação aos contatos. A gente conversou com o pastor, que acabou continuando. A gente conversou com um pastor que hoje está dando continuidade ao trabalho do pastor Paulo Farias, né? A filha dele também conseguiu um contato pra gente de um senhor que aceitou Jesus quando ouviu a palavra de Deus através do pastor Paulo Farias lá na cadeia naquela 7 de setembro. Então ele também conversou, mandou um vídeo pra gente, falou que tinha sido muito abençoado através da vida do pastor Paulo Farias. E a gente também encontrou um rapaz que fez um TCC que falava do trabalho desenvolvido do pastor Paulo Farias também aqui nas cadeias. Então ele estava terminando a graduação dele em teologia e fez aí o TCC dele falando do pastor, uma linda homenagem. Então foi uma matéria muito especial para mim. Eu lembro que quando eu escrevi, eu fui buscar as imagens do pastor Paulo Farias, fui buscar as homenagens que as pessoas tinham feito para ele. A esposa dele contou que foi um momento muito difícil, né? A pandemia começou aqui em Manaus, aqui na capital, aqui no estado, em março. Então o pastor Paulo Farias morreu um mês depois, né? Então ela chorou, se emocionou em dizer que eles não puderam chegar perto. Ela que ainda conseguiu, foi a única que conseguiu chegar ao mais próximo dele, mas que foi tudo muito rápido para o enterro dele, né? Então são essas histórias que a gente ouvia que mexia muito com a gente, essa questão do não poder chegar próximo, essa questão de não poder ver nada, porque naquela época a gente não sabia quase nada do vírus, né? Então as pessoas estavam sendo enterradas, infelizmente, muito rápido, né? Às vezes já não tinha um velório. Então foi uma matéria que me marcou muito, muito. Agradeço até hoje eles por ter me recebido, por ter contado um pouquinho da história do pastor Paulo Farias, que fez tanta diferença na vida das pessoas aqui, que levou a palavra de Deus, que levou o amor de Deus através dos cultos que ele fazia na cadeia e também através do programa dele, Liberdade Atrás das Grades. A nossa intenção era exatamente homenagear as pessoas e mostrar o legado que elas deixaram. Então é isso, o pastor Paulo Farias deixou um legado de amor às almas, né? E por isso eu agradeço muito. A matéria foi muito especial para mim de fazer, de escrever, de conversar com cada fonte minha na hora de escrever. Eu também me emocionei, relembrando o relato da esposa, relembrando a filha dele também, né? É tudo muito real quando a gente conversa com eles dentro da casa. Então, enquanto eles iam falando, era como se a gente imaginasse ele ali. E ele e a família ao mesmo tempo relembra de quando ele vivia ali. Então, são histórias muito emocionantes e que marcam muito a vida da gente. E para vocês ficarem agora sabendo da terceira e da última matéria, eu quero convidar vocês a assistir o próximo vídeo, viu? Eu aguardo vocês. Tchau, tchau!